isso aí. Hoje a gente está aqui conversando com você sobre a justiça de Deus versus a justiça do homem, com uma pergunta-chave. Quanto a você, o que você prefere, a justiça de Deus ou a justiça dos homens? Qual é melhor, na sua opinião? Mas, e na sua prática, qual é melhor? Qual que você prefere? E aí, pastores, como é que é essa história? Que justiça é essa desse Deus que às vezes ele vai em prol de alguém que parece que não tem nada a ver, que nem está fazendo a vontade de Deus e esquece, teoricamente, é o nosso sentimento, né? Esquece de mim, que estou lá no centro da vontade dele, fazendo tudo que ele pediu, que ele mandou. Você falando assim, Celeste, eu me lembrei imediatamente de um personagem bíblico que quase pirou, quase ficou maluco, tendo esse mesmo pensamento, essa mesma linhagem. Eu falo de Asaf, grande maestro, grande levita. E no Salmo 73, Asaf ele chega e começa a pensar dessa forma. Ele começa a enxergar e se questiona: Deus, o ímpio, aquele que não te serve, não tem aperto, não passa por dificuldades, não passa por sofrimentos, tudo vai bem. E eu que estou aqui, parece que meus pés estão quase se desviando. Um homem que era o maior levita de Israel, uma comunhão com Deus fora do normal, fora do normal. Mas em um determinado momento da vida dele, ele se encontra nesse dilema. Posso até colocar aqui: será, Deus, que a tua justiça funciona de verdade? Como você mesmo disse, que justiça é essa? Que eu estou na tua casa continuamente e nada acontece. Quanta gente hoje nessa mesma situação e fazendo esse mesmo questionamento, verdade, né, pastor? Mas o que acontece? Você pode perceber que no final ele começa dizendo: bom é Deus para Israel, bom é Deus para os outros, que parece que ele está desabafando, mas para mim Deus não é bom, para mim Deus não é justo. Mas ele vai continuando no Salmo, ele entra no templo de Deus, texto bem claro, e ali ele começa a ter uma visão do final de todas as coisas. E ali Deus ele começa a mostrar a ele o final daquelas pessoas que aparentemente estavam bem, estavam se sentindo muito bem, sem apertos. E ele vai perceber que há uma grande diferença no final da história da justiça de Deus. Ele vai perceber que Deus é bom verdadeiramente para aqueles que o servem, que a justiça de Deus funciona, que ele percebe que no final, aqueles que aparentemente estavam vivendo uma vida regalada, boa, irão sofrer consequências drásticas dos seus erros, pecados, faltas. E ele que estava ali fiel a Deus, como você disse, todo dia aqui na tua presença, te servindo, o final seria glorioso, maravilhoso, perfeito. E aí ele termina dizendo: realmente, bom é Deus para mim Deus é bom. Então a justiça de Deus, como o pastor falou, ela segue algumas normas, algumas leis. E entre elas, uma que eu classifico muito importante, é que está em Gálatas: o que o homem semear, isso ceifará. Em Lamentações de Jeremias também tem uma outra lei que eu considero assim, muito importante: de que se queixa, essa é até forte, é forte, de que se queixa o homem vivente, senão dos seus próprios pecados. Eu costumo dizer lá na nossa igreja que a culpa nunca é de Deus. Deus é perfeito, Deus é bom. A culpa está em mim, a culpa está em nós. Se alguma coisa não está saindo da maneira que nós gostaríamos, precisamos analisar onde é que eu errei. A culpa nunca será de Deus, a culpa é minha. Não está saindo perfeito, a justiça de Deus é fiel. Deus não falha, alguma coisa está errada e eu tenho que avaliar, analisar, descobrir esse erro, sanar este erro, para que a justiça de Deus seja cada vez mais perfeita em minha vida. Mas deixando bem claro, a culpa jamais é de Deus. Deixa eu fazer uma provocação aqui, né? Porque a gente está falando de culpa, os advogados estão aqui, né? Também, e a gente está falando de culpa e sempre tem esse pressuposto da culpa, mas isso é tipo aquilo que os amigos de Jó foram lá já dizer para ele, né? Assim, onde é que tu errou? O que é que tu fizeste aí? Porque Deus está aí, ó, perfeito, né? Te solapando. Então perfeito. você fez alguma coisa, do que você é culpado? Mas, na verdade, não existia culpa nenhuma nesse momento. Então, é sempre uma questão de culpa? Eu quero ratificar o que o meu colega, o pastor Giovanni, falou, mas eu quero aprofundar um pouquinho esse tema, quando você disse com relação ao sentimento da pessoa. Por que eu estou passando por isso? Eu não provoquei esse mal. Esse sentimento de Asaf, ele se repete em Paulo.
quando Paulo diz o seguinte: o que quero fazer é o que não faço. O que não quero é justamente o que faço. Paulo estava dizendo: até quando serei eu esbofeteado por Satanás? Ou seja, Paulo estava reclamando. E essa crise passou por João Batista. João Batista estava num sofrimento tão grande quando ele estava no cárcere, que ele mandou os servos perguntarem: vai lá, pergunta se ele é o Cristo ou se virá depois dele. Ora, estou falando de João Batista. Porque o sofrimento, essa crise emocional, quem nunca teve? É isso aí. Quem nunca teve, Celeste? Será que eu nunca fui atropelado por ela? De achar, será que Deus está me vendo? Pelo mal que eu estou passando? Será eu me sinto completamente abandonado pelas circunstâncias que ora vivo? Ora, nós sabemos que quando nós estamos passando por algum problema e temos consciência que não demos causa a ele, isso nos traz crise. Não existe supercrente, não existe superpastor, não existe aquele que diz... Não existe. Todos nós estaremos vulneráveis a essa crise. Somos agora, humanos. Não tenha dúvidas. E Deus, ele conhece muito bem, pelo seu próprio senso de justiça. Ele sabe e entende da nossa falibilidade humana. Ele nos conhece. E a Bíblia diz no Salmo 139 que ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E dentro desse seu conhecimento, dessa nossa justiça, olha que coisa fantástica. Olha que coisa impressionante. A Bíblia diz que Jesus Cristo, ele é o advogado. Olha aí que maravilha. Ele é o advogado. Ele nunca perdeu uma causa, nós já perdemos. Ele nunca perdeu uma causa. E ele, como o advogado, porque ele não é um advogado, ele é o advogado, artigo definido, ele senta à destra do Pai. Na justiça do homem, quem senta à direita do juiz é o promotor, que acusa. Na justiça de Deus, olha que coisa importante, quem senta ao lado do juiz, o julgador, é o defensor. Porque ele, como ninguém, conhece a nossa estrutura. Porque ele veio, se fez carne, habitou entre nós, esvaziando de si mesmo, sabe das nossas muitas limitações, e quando nós erramos, não é porque amamos o erro ou abraçamos o pecado, é porque temos uma natureza pecaminosa, oriunda de Adão. Verdade. Sendo assim, é importante deixar claro o seguinte: você falou sobre a culpa. A culpa que Zofar, ele faz. Beldade, eles se levantam contra Jó. Eu acho que na vida de Jó, no momento terrível em que ele perdeu os 10 filhos, perdeu a fortuna, perdeu a honra, perdeu a saúde, perdeu inclusive o equilíbrio da sua mulher. O momento mais difícil na vida de Jó foi quando Bildade e Zofar ele faz, chegaram para ele e disseram: confessa o teu pecado. É isso aí, confessa, vê lá, qual é a tua culpa. Você está passando por isso porque você errou diante de Deus. Isso é muito duro, porque Satanás acusou a Jó acusou a Deus de praticar em favor de Jó o crime de suborno. Ele faz tudo isso porque o Senhor dá tudo a ele. Aí é mole. Ele respira, cai dinheiro. Tudo que ele planta, vem. Os gados dele são os mais fartos. Tudo que ele faz dá certo também. Aí até eu. Qualquer um, né? Qualquer um. Então, Deus, no seu senso de justiça, diz: tá bom, ok. Eu lhe permito. Vai lá. Só não toque na alma dele, o resto você tem liberdade. Isso aos nossos olhares, ou ao nosso olhar, é altamente invasivo e agressivo. Mas no olhar de Deus não é. Porque a Bíblia diz: os meus pensamentos, Celeste, não são os seus. É isso aí. Os meus caminhos não são os seus. Por mais que o homem ache ou imagine que estão errados os meus atos, ele lá na frente vai entender, vai compreender e vai reconhecer que aquilo que eu estou fazendo é justo, é perfeito e, sobretudo,
é agradável ao homem. E é o melhor para ele. Olha só, Deus, na justiça divina, ele desconsidera as leis? Quer dizer, Deus não se importa com as leis? Para que existem as leis, então? Não. Ao contrário. Ao contrário. Ao contrário, a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que todas as autoridades foram constituídas por Deus. Jesus Cristo não disse: eu não vim para abrogar a lei, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir a lei. Por isso que ele disse: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Aliás, os maiores legisladores, né, da época quiseram provocar Jesus Cristo exatamente com isso, né? Dizendo assim: vem cá, você não respeita a lei, então vamos lá, é para descumprir? É para descumprir a lei? Né? A prova diz que no julgamento lá com os romanos, ele foi inocentado, porque ele não, em momento algum, infringiu a lei de Roma. É verdade. Jesus não cometeu nenhum crime contra Roma. Na verdade, ele foi absolvido no julgamento, devolvido, e os judeus aqui, não, ele cometeu, vamos achar alguma falha. Mas na lei de Roma, que era a lei vigente da época, Jesus não descumpriu nada, estava totalmente de acordo. Qual é a importância da lei, então? Bem, agora eu entro num momento que é altamente crítico para nós, porque nós somos operadores do direito. A nossa lei humana, principalmente essa que rege no Brasil, olha, ela é altamente lesiva às pessoas que não têm condições de ter uma estrutura para manter ou buscar aquilo que alguém tirou dele. Por exemplo, vou dar um exemplo de um fato que aconteceu aqui no estado do Rio de Janeiro com um professor. Ele, professor da rede pública, foi ao hospital municipal fazer exames de rotina de sangue. E nos exames constatou que ele era portador do vírus HIV. Um homem casado, com 2 filhos, um homem estruturado, um homem inteligente. Quando ele abre o envelope com os médicos chamam: olha, tem uma coisa errada, ele repete o exame e o exame é ratificado no próprio hospital municipal. Celeste, olha que coisa absurda. A mulher dele, quando recebe aquela informação, os filhos entram em desespero, entram em pânico, e em 1 ano e meio a família está desfacelada. A mulher passou a desconfiar que o seu marido tinha uma vida dupla. E aí ela vai embora com os filhos e ele começa a tomar todos aqueles remédios que são para a preservação da vida. Enfim, 10 anos depois que esse homem está com a vida completamente arruinada, acabada, destruída, ele vai fazer um novo exame. E é constatado que ele nunca teve o vírus do HIV. Só que aqueles remédios, aquele coquetel que ele tomou durante 10 anos, destruiu a vida dele. Porque protege do lado e, por outro lado, vai destruindo as outras coisas. Enfim, ele entrou na justiça para ver o seu direito reparado. Entretanto, ele está advogando contra um ente federativo, ou município, ou estado, ou união. Aí eu vi o procurador dizendo o seguinte: nós reconhecemos o direito dele, mas a Constituição Estadual diz que, por obrigação, eu tenho que recorrer até a última instância. Ou seja, reconhece-se o direito dele, sabe que ele teve o seu direito altamente violado, porque ele nunca mais vai recuperar sua família, ele nunca mais vai recuperar sua saúde, ele nunca mais vai recuperar sua honra, sua dignidade, mas para ele ser reparado, ele vai ter que esperar no mínimo 20 anos. Ou seja, vai morrer e não vai pegar nada. Essa é a justiça brasileira. Agora, aí a gente tem, né, uma questão da lei, do legislador frente à lei, e a gente vê isso, né? A lei existe, ela existe para regular
as relações, o comportamento humano, essa questão toda. E a gente tem a figura do legislador. Muitas vezes o juiz, ele olha e ele, de alguma forma, ele desconsidera a lei, ele toma uma decisão que vai além da lei, criando jurisprudências, por exemplo, né? Para Deus, essa história ela é completamente comum, né? Ele sabe, tem a lei e ele, não é que ele desconsidere a lei, mas ele privilegia o ser humano. A Bíblia, ela diz o seguinte, tem um lugar que ela diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Né? Isso é bíblico. Eu tenho misericórdia de quem eu quero, eu faço bem a quem eu quero, é tipo assim, e ponto. A decisão é minha. Como é que é essa questão? O que vocês podem dizer a respeito? Será que isso é mesmo um movimento de justiça? Logo depois do nosso. Vamos lá. Boa. Vai ser boa.